Então vamos lá? Essa é a bolsa Tupira, né? Uma shoulderzinha maravilhosa, com tamanho perfeito, super charmosa. O nome dela é Tupira, porque eu comecei a fazer com esse tecido, que é a reprodução da pele do pirarucu, que é um peixe, se não experimentaram, experimente, maravilhoso. É um peixe de água doce. E ela, assim, tem alguns detalhes que deixam ela bem charmosa. Não é uma bolsa muito difícil de fazer. E eu vou dar esse molde pra vocês. Vou começar com esses detalhes. Ele tem esse detalhe aqui que deixou a bolsa bem charmosa. Que eu coloquei o macarrãozinho, que eu vou ensinar pra vocês como é que faz. O macarrãozinho. Eu coloquei o macarrãozinho aqui que ficou... Eles chamam de debrum, né? Esse detalhe. Que eu fiz também em Montana. É uma Montana lisa, que é um lançamento também de lá da Vimeo, essa cor. Esse bolso mega charmoso. Também grande, né? Expansivo. Também com aquele detalhezinho, né? O debruzinho, outra cor, que ficou assim, muito charmoso. Coloquei uma alça de mão, porque é uma opção também, que ela é uma bolsa pequenininha. Aqui, se você quiser colocar um zíper, também pode, mas eu não quis. Deixei ela mais simplesinha. A alça de mão que eu fiz com um detalhe também aqui bem interessante. Gostei bastante. Mas tudo isso aqui é opcional. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Inclusive, se você não quiser, você pode fazer sem esse detalhe aqui. Que eu achei charmoso, mas é uma opção. Quem não tem facilidade de trabalhar com vivo, né, com esse material, ou não tem o pé calcador, fica à vontade. Não é obrigatório o uso desse vivo, embora deixe a bolsa mais charmosa. Então vamos lá para essa aula. Vamos começar com a confecção dos moldes, que ela não tem molde, ela só vai ter medidas. O molde você vai fazer aí. Vou começar pela aba do bolso frontal, que você vai cortar 10 por 18. Vou deixar esse aqui da frente. Você vai cortar 10 por 18. E uma das extremidades você vai fazer o arredondamento com o cone de linha, né? Aquele cone de linha que a gente costuma usar. Aí depois que você corta o retângulo, você vai e arredonda essa ponta. Você vai precisar também do fundo da bolsa. Esse é o fundo, que é 20 por 15. Ele é 20 por 15. Aqui a lateral faz parte da lateral da bolsa, que essa lateral você vai juntar para formar o fole da nossa bolsinha. Você vai aqui, é a parte da lateral da bolsa, que você vai juntar o fundo. Ela tem, você vai cortar um quadrado, né, mais ou menos, de 15 de largura e 11 de altura. E vai fazer da seguinte forma: a base vai ficar com 15 e aqui em cima vai ficar com 11. Ou seja, aqui do 15 que você cortou aqui, você vai tirar 2 de um lado e vai tirar 2 do outro. E vai fazer, e vai puxar a linha que vai formar como se fosse um triângulo, né? Mas você vai cortar essa lateral para ele ficar assim, meio curvadinho. Então aqui em cima vai ficar 11 e aqui em cima, aqui na base vai ficar 15. Essa lateral fica mais ou menos com 12,5, mas ela vai ficar assim. Então você corta 12 por 15, tira 2 aqui de cima e traça esse ângulo aqui. Esse daqui é o canal do zíper. Ele tem 30 por 11. E que no final a gente vai, depois eu vou ensinar pra vocês no vídeo, a gente vai recortar aqui pra fazer o canal do zíper. Mas você vai cortar inicialmente um retângulo de 30 por 11. Esse aqui é a frente e o fundo da bolsa. E você vai cortar um retângulo de 21 por 17,5 e vai arredondar também as pontas com o cone de linha. Todos os 4 lados. Você arredonda esse cone para ele ficar assim.
E aqui nós temos o bolso, aquele bolso frontal, né? Que tem uma dobrazinha aqui, um vincozinho. Você vai cortar ele inteiro no tamanho de 30 por 15. E depois, no desenrolar da aula, a gente vai ver como faz esse bolso, tá bom? Então, essas são as medidas da nossa bolsa. Eu vou deixar tudo descrito, tudo na descrição do vídeo, lá no YouTube. E aí, você vai ter eles direitinho. Agora, lembre-se que as partes arredondadas você faz com o cone de linha. Então, vamos lá para a aula. Pronto, aqui eu tenho todo o material que eu vou precisar para fazer essa aula. E como você sabe, eu dublo meu material. Eu sempre faço a dublagem dos tecidos, quer seja tricoline ou qualquer material que eu usar. Tricoline, sarja, viscose, gabardine, todas elas eu faço a dublagem da mesma forma. Ou seja, o tecido, o nylon espumado, ou aqui a gente chama de nylon espumado, mas você pode encontrar como nylon acoplado, como nylon dublado. É aquele material que de um lado é nylon, do outro lado é uma espuminha. Então aqui eu já tenho todas as minhas partes dubladas com esse material. Já recortei também o material que eu vou utilizar, né? O zíper. Esse zíper tem 35 centímetros, mas ele tem uma folgazinha. Tem uma alça, que é para fazer minha alça de mão, que é opcional, mas eu vou ensinar a fazer. Ela tem 38 centímetros de alça chique. Tenho aqui o macarrão, que a gente chama de macarrão, esse material, né? Que a gente faz o vivozinho dele. Mas como eu disse, se você não tem, né, essa facilidade de trabalhar com vivo, não tem o material necessário, pode fazer sem o vivo também. Mas ele deixa um charme muito legal na peça. Ele vende a quilo, aqui a gente compra a quilo. É um canutilhozinho plástico. Você pode usar aquele vivo também, encapar da outra forma, que aqui eu ainda vou encapar esse vivo. Para encapar esse vivo, eu tenho o viés. Esse viés eu fiz com a sarja, que é uma cor bonita que a Bemol lançou agora também. Então, eu vou encapar esses vivos, todos eles com essa sarja. Então, a bolsa vai ficar toda impermeável. Mas você pode usar também o viés pronto, se você quiser. Se tiver a cor que você gosta. Como eu não tinha, eu recortei a montar. A gente vai precisar de dois mosquetões, duas meia argolas e um regulador e o zíper. Então vamos lá para a aula, para a primeira parte da nossa bolsa. E que eu esqueci de falar, a gente vai precisar do forro. Esqueci de falar do forro. E o forro é nada mais, nada menos que todas as partes que a gente dublou aqui do tecido, a gente sempre corta. Toda vez que cortar uma, corta no forro também. Então tudo aqui tem seu forro correspondente. E aqui estão todos eles cortadinhos. Então vamos começar encapando o nosso vivo. Então para isso eu vou usar meu pé calcador de vivo, que é esse calcador. Ele tem, você pode usar também esse pezinho aqui esse calcadorzinho aqui fininho, mas o calcador de vivo ele é mais preciso. E se for de ferro, melhor ainda. Eu tenho um de plástico, mas o de ferro é muito melhor. Por que ele é legal? Porque seu vivo, ele vai correr aqui dentro dessa canaletinha que já vem no calcador. E ele vai correr sem escapar. Então você vai costurar ele certinho, sem precisar correr, sem sair do lugar, porque ele vai trabalhar aqui em cima dessa canaletinha aqui, ó. Então é uma peça que a gente precisa ter no nosso ateliê. É o calcador de vivo. De metal é melhor ainda. Então vamos lá, que eu vou encapar essas partes que eu vou precisar. São só essas três partes. A outra coisa, você pode fazer isso aqui com cordão. Se você tiver um cordão grossinho, também é capaz. Eu já fiz, já encapei com cordão também fica bem legal.
Mas aqui eu vou encapar com o macarrão. Vou trocar meu pé. E não é difícil. É mais fácil do que você pensa. Esse calcador tem lá na JJ Fivela, minha parceira. E você sabe que é 10% de desconto com o cupom Silvia Cardeal, tudo junto com letra maiúscula. Então, para encapar esse vivo, eu vou... Aqui esse viés, o que eu fiz, ele tem 2,5 centímetros de largura. Eu cortei enviesada, né, a 45. Mas você pode usar o viés pronto também. Então eu vou começar a encapar esse vivo mais distante da beirada. Mais ou menos uns 2 centímetros, 3 centímetros, para deixar uma sobra. Eu vou colocar o macarrão no meio. Vou posicionar aqui direitinho e vou começar a costurar daqui de cima mesmo. Já vou deixar uma sobra aqui. E já vou encapar o outro também. E agora eu vou encapar essa parte daqui, que é a parte daquele detalhe da tampa do bolso. Vou encapar aqui também. Deixar um espaçozinho. Viés aqui não vai dar. Esse viés não dá. O tamanho que a gente quer. Aqui eu já tenho o meu macarrão encapado. Deixei as sobras aqui, o macarrão tá aqui dentro. Os dois. E agora eu vou encapar esse daqui que é maior. Do mesmo jeito, vou deixar uma sobrazinha. Eu já tenho meu vivo encapado aqui. E aí a gente já vai colocar esse vivo para aproveitar o calcador.
A gente já vai colocar esse vivo aqui nessa tampa. Pra isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai marcar aqui. Não precisa me marcar. Aqui a gente vai inteiro nisso. Lembrar de deixar, aliás, não vou marcar, né? Porque vai ficar tudo certinho. 1 centímetro mais ou menos aqui. Pra começar. E aí eu vou posicionar meu macarrão aqui. Onde termina o macarrão aqui. A gente sabe onde é. Pelo tato. E vou posicionar aqui. Aqui nessa ponta não tem o macarrão. Meu macarrão aqui passou, mas ele não pode passar aqui, ele tem que ficar mais ou menos aqui. Então eu vou puxar e cortar. Posicionei meu macarrão aqui. E agora eu venho com meu forro. O forro da tampa a gente faz com o mesmo tecido. E quando você vira, fica bonito, né? Aqui eu só coloquei o TNT de 150, mas se você quiser deixar só o tecido de voo, também pode. É que eu coloquei pra tampa ficar mais durinha. Aqui. Ainda utilizando o pé calcador de vivo. Eu vou passar aqui pelo avesso, que ele sente melhor o macarrãozinho. Vou passar pelo avesso aqui, uma outra costura. A facilidade do pé calcador, ele faz essa curva rapidinho, porque o vivo corre dentro daquela canaleta.
ficar certinho. Aqui, se quiser, a gente pode dar uns piquezinhos de leve. Essa curva ficar bonitinha. E agora a gente vai desvirar essa aba. E vamos revirar. Aqui, virado. E a gente já tem praticamente a aba da nossa bolsa. Agora a gente vai passar uma costurinha aqui bem na beiradinha para rebater essa costura. Embora eu ache bem bonitinho assim, mas fica mais elegante se você bater essa costura. Vou trocar meu pé, depois a gente vai voltar a usar. Mas por enquanto, a gente vai usar o outro pé mesmo. Aqui. O pé de teflon. Agora a gente vai rebater essa costurinha aqui. Eu já vou prender aqui. E pronto. Tem aqui a aba do nosso bolso. Cortar aqui esse excesso. E agora a gente vai pro bolso, para outra parte. Então, para o nosso bolso a gente vai precisar, né, da parte do bolso já dublado aqui, do forro, do mesmo tamanho, e do 2 pedacinhos de viés que a gente encapou aqui, essas duas partes. E aqui, nessa marcação que eu fiz aqui, eu tenho de cá pra cá, tem 7 centímetros, de cá pra cá, 7 centímetros. A gente vai dobrar essa parte aqui pra dentro, alinhando aqui por cima. Vai dobrar as duas partes. E a gente, para não precisar cortar esse tecido, a gente vai encapar aqui mesmo. Vai encapar não, vai colocar esse vivo aqui mesmo. A gente primeiro vai posicionar aqui, deixando sempre o vivo um pedacinho pra fora, a parte plástica, para não pegar na agulha. Aqui, uma distância de mais ou menos 1 centímetro. Primeiro a gente vai fazer uma costurinha aqui de segurança, aqui pela beiradinha do viés. Aqui, tá vendo que ficou só o plástico só aqui, o macarrão aqui é viés vazio. A mesma coisa com o outro lado. Fiz a costurinha aqui dos dois lados. Agora a gente vai dobrar aqui nessa marcação que a gente fez. Vai usar o pé calcador para fazer essa costura. Ou pode usar ainda aquele pezinho, lembra que eu falei? Mas ele não fica muito rente, então eu prefiro usar o pé de viés, o calcador de viés. Quem não tem, aconselho a ter esse engate rápido. É muito prático. Então, dobrei aqui.
e venho passando essa costurinha aqui. Processo. Pronto, passei a costurinha aqui e aqui ficou meu vivo. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. O outro vivo. Então, eles ficaram assim. Aqui vazio e aqui vazio, né? Que é pra não pegar na nossa costura. Agora a gente vai pegar o nosso forro. Esse viés, essa parte aqui, ela vai ficar pra dentro. Aqui. Pra dentro, do lado de cá. E agora a gente vem com o nosso forro. Direito do forro com direito do tecido, essa parte daqui do viés pra dentro, e a gente vai bater essa costurinha aqui. Deixa eu trocar meu pé, que agora a gente não vai usar mais. A gente já pode guardar. Então, bora lá. A gente vai revirar e rebater essa costura. Lembre que as duas partes, ó, ficou pra dentro, a dobrinha. Deixa eu cortar essa sobra. Agora vamos revirar e bater essa costurinha aqui. Aqui eu vou dar um apertozinho, pra essa costura não ficar grossa. Parte ficar durinha, ó, lá, manualmente, devagar, que ela passa. Agora eu já volto prendendo esse forro aqui. Prontinho. Quase pronto o nosso bolso. Vamos cortar essas rebarbas.
E agora a gente vai posicionar o nosso bolso. Vamos pegar uma das partes. Fazer uns piquezinhos para marcar o meio. Eu gosto muito de fazer essa marcação com o giz. Marquei o meio aqui. Vou marcar o meio daqui também. A gente vai posicionar aqui direitinho para marcar esse meio. Marcar aqui embaixo. Aqui eu posso dar um pique. Então, a gente fez essa marcação aqui no meio, pique. Aqui eu vou posicionar a parte de cima 3,5. 3,5. Vou passar essa linha aqui. E agora eu vou posicionar o meu bolso. Primeiro eu vou passar uma costurinha aqui. Então, a parte de cima do bolso vai ficar aqui em cima dessa linhazinha. E eu já vou passar uma costurinha de segurança aqui. Fazer a mesma coisa com o lado de cá. Em cima da linha. Eu vou passar a costurinha aqui. Pronto. Passei a costura. Agora a gente vai posicionar aqui esse meio. O meio. Unir os piques aqui. E a gente vai fazer essa dobrinha aqui. Vai jogar para um lado. Eu gosto de dar essa massadinha aqui com o alicate. Fazer essa dobrinha para o outro lado. E aí ela vai ficar assim. E agora a gente passa uma costurinha aqui. Ver se tá aqui no meio certinho. E a gente vai passar uma costurinha aqui. Pra prender esse forro. Pra prender esse bolso. E eu vou prender ele pelo avesso, porque eu já pego essa curva aqui. Mas uma vez eu faço. Se você não quiser fazer o vivo, não tem problema nenhum. Você faz todas as outras etapas, menos o vivo. Mas que fica um charme, fica.
Agora vamos cortar essa saia Barbie aqui. E tá quase pronta a frente de nossa bolsa. E agora a gente vai posicionar a aba. A gente vai marcar o meio. E vai posicioná-la aqui. Os piques, vão unir os piques aqui agora. E vamos fazer essa costurinha aqui. Cortar essa rebarbinha aqui, que fica sempre nessa pontinha. Tá quase pronta a nossa aba. Agora só falta colocar o botão. Para o botão, eu usei, para fazer esse fecho aqui, 10 centímetros de montana. Você pode usar sem a costura, mas eu vou bater uma costurinha aqui antes de colocar o botão. E agora a gente vai colocar esse botão de imã. Posicionar aqui no meio, eu deixo sempre uma sobrazinha aqui. A gente vai posicionar esse botão aqui no meio. Essa montana tem 10 por 3. 10 por 3. Aqui eu vou posicionar o botão em 2,5. 2,5 por 1,5. Achei o meio. Já vou dar uma furadinha aqui. Achar esse meio aqui com giz. Aqui do meio pro fim, deixa eu ver quanto eu marco. Três centímetros. 3 centímetros aqui. Eu vou achar esse meio. E vou marcar o meu botão.
aqui. Vou ali colocar o botão e volto. Pronto, já voltei com o meu imã. E tá pronta a nossa frente de bolsa. Vou apagar aqui esses giz. Eu apago com a escovinha. E tá pronta a frente da nossa bolsa, que fica um charme. Vamos lá para outra parte? Agora vamos para o canal do zíper. Para isso a gente vai precisar, né, daquela parte já dublada. A gente vai precisar do zíper. Que eu corto um pouco maior, né, do que a gente precisa. Do forro, da alça e do corset. A gente vai começar marcando aqui 4 centímetros da lateral para o meio. Eu vou marcar aqui 4 centímetros. Pode ser de lápis mesmo que a gente vai cortar. Não precisa ser de giz. 4 aqui. Se você... Tudo isso é ideia que a gente pode fazer as adaptações. Você não precisa fazer exatamente dessa forma, mas tudo aqui é ideia, né? Ao invés de você cortar, se você não quiser alça de mão, por exemplo, e quiser posicionar o seu zíper no meio, é só você dividir aqui esse tecido ao meio. Você conta quanto tem, se eu não me engano aqui tem 11. Exatamente, tem 11, e aí você vai cortar 5,5 para um lado, 5,5 para o outro. Mas aqui, como eu vou usar a alça de mão, então vai ficar assim, 4 para um lado e o outro restante. Vou passar uma costurinha aqui para separar essas duas partes. Fazer uma costura de segurança. Por quê? Você me pergunta assim, por que você não corta logo antes essas duas partes? Por que eu não faço isso? Porque muitas vezes essa estampa talvez não apareça tanto, embora ela tenha uma estampazinha, né? Mas quando, por exemplo, for uma estampa floral, for uma estampa listrada, e você quiser casar os dois tecidos pro zíper passar no meio, quando você vai fazer dessa forma, você corta depois, as estampas vão se bater, eles vão se complementar de um lado pro outro. É diferente de você cortar separado. Eu passei uma costurinha aqui, deixei a marcação no meio, a marcação que eu fiz a lápis, e agora eu vou separar as duas partes. Que será onde eu vou posicionar meu zíper posteriormente. Pronto. Então agora eu vou reservar essa parte e vou fazer a montagem da minha alça. Essa alça tem 38 centímetros, deixa eu confirmar exatamente. 38 centímetros, eu vou selar. Respira apaga porque eu tô com o ventilador aqui, embora esteja chovendo em Salvador, a temperatura não cai. Vou selar essas partes e vou fazer uma marcaçãozinha aqui dessa alça. Para a marcação dessa alça, eu farei aqui, vou marcar 3 centímetros,
Vou marcar 7. 7. E vou marcar mais 3. 3, 7 e 3. Mesma coisa do outro lado. 3, 7 e 3. Como você sabe que eu gosto de uma fibulazinha nessa alça, mas tudo isso é opcional, hein? Eu vou colocar esse pedacinho de montana aqui, pra ficar mais arrumadinha. Mas é opcional, mas eu já vou ensinar você como é que você faz isso. Uma coisa que eu uso sempre, e é bom a gente ter sempre à mão, é, ó, a cola de contato. Eu gosto muito dessa marca, porque ela seca rápido e fixa bastante. Não mancha também. Então aqui nessa parte do meio, eu vou passar cola em toda essa extensão, de preferência nas laterais e no meio, que é onde eu vou fazer essa dobrinha. Vou precisar também de um pedacinho de montana de 1 centímetro, 1 centímetro de largura, com essa medida que eu tenho aqui exata. Eu nem sei quanto foi que ficou aqui no meio. No meio ela fica com 14,5. Então é isso aqui que eu vou precisar aqui, exatamente. Já vou passar cola aqui também, que me ajuda a fixar e não ficar torto. Esperar secar aqui, ele já secou com ela de secagem rapidinho, ó, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Vou unir, vou puxar essa ponta, as laterais para o meio, que é onde eu vou posicionar o pedacinho da montana. Você pode usar o clipezinho para fixar, mas eu vou puxar aqui pro meio. Você pode costurar e vir depois com a montana? Pode, mas aqui atrás vai ficar cheio de costura. E beleza, estética e limpeza na peça é tudo. Puxei aqui pro meio. E eu vou passar um pouquinho de cola aqui no meio, que é onde eu vou fixar a minha montana. É uma besteirinha de cola, hein? É só pra essa montana não correr. Espera secar um pouquinho. Eu vou posicionar minha montana aqui, ó, no lugarzinho daquela marcação que a gente fez. Então, ela vai ficar aqui. Só posicionar essa montana no meio. Pronto. Vendo como a cola ajuda? Meio trabalho andado. E agora a gente vai fazer essa costurinha aqui, ao redor da montana toda. E a gente prende tudo de uma vez só.
E eis que temos um detalhe bem chique na sua peça. E agora a gente vai posicionar essa montana aqui. Aqui a gente vai fazer uma marcação de 1,5 cm, aqui na parte que a gente vai colocar o zíper, porque naquela marcação que a gente cortou, a gente vai marcar aqui 1,5 cm. Já coloquei aqui minha meia argola. E agora a gente vai posicionar essa alça aqui, depois da marcação de 1,5 cm. Prender o outro lado. Agora a gente passa a argola pra cá, volta a argola para o outro lado. E vamos prender agora aqui nessa marcação que a gente fez. Acompanhando a marcação que tá aqui, que ela vai ficar certinha. Retrocesso. Prendeu de um lado, vou deixar prender do outro lado. A alça já está no lugar. Vou apagar essa marcação que eu fiz logo. E agora a gente vai para a parte do zíper. Que eu vou prender o zíper desse lado menor. Se você observar, tem um lado maior que o outro. Eu vou colocar o zíper pelo lado menor. Primeiro eu vou fazer essa costurinha aqui. Vou segurar meu zíper. Vou pegar meu forro que eu também cortei do mesmo jeito. Cortar naquela marcação de 4 centímetros.
Vou posicionar o meu forro, frente do forro, né, com as costas do zíper. Vou posicionar direitinho. Eu não uso calcador de zíper, viu? Calcador normal mesmo. Se você fizer com calcador de zíper, vai mudar as medidas. Agora a gente vai virar para rebater essa costura. Primeiro eu prendo aqui no fundo para depois revirar lá, bater lá na frente. Rebatida a costura, agora a gente vai para outra parte. Vou fazer essa costurinha aqui de segurança primeiro. Eu sempre faço isso com zíper. Então o zíper nunca sai torto, nunca vai sair do lugar. Já costurei na pontinha do zíper agora. E por trás mesmo, direito do forro com o avesso do zíper, vou posicionar aqui e costurar com o pé da máquina mesmo. A margem de costura é o pezinho da máquina, que é industrial, é 0,5. Vamos rebater essa costura. Pronto. Agora é só a gente colocar nosso cursor. Eu gosto de colocar 2, mas se você quiser colocar um só, tá pronto o nosso canal do zíper. Agora vamos para o fole, né, que corresponde ao fundo e à lateral da bolsa, que ela é um pouco assimétrica, né? Que eu ensinei a vocês como recortar esse quadrado. Aqui tem um forro que não precisa ser cortado exato, mas o fundo sim. O fundo é cortado exatamente do mesmo modelo, do mesmo tamanho, o forro. Então,
Como é que a gente vai montar essa bolsa aqui agora? A gente monta um pouquinho diferente. Primeiro a gente vai unir essas duas partes, essas duas laterais ao canal do zíper. Vamos puxar essa argola pra cá, pra não correr o risco de costurar. E a gente vai unir assim, ó, a parte menor, porque essa parte é maior, né? Essa tem 15 e essa tem 11. Então, pela parte de 11, a gente vai unir aqui na frente. Unir ao canal do zíper. Primeiro eu faço a costurinha. Primeiro eu uno essa beiradinha, só na beiradinha. Depois eu venho com o forro. Agora eu venho com o forro, que eu não cortei exato, né? Fica mais fácil. E aí eu venho aqui, ó, forro, frente com frente, aqui. Mas eu vou costurar pelo lado de cá. Eu vou ajeitar ele aqui direitinho, depois eu vou cortar. Agora aqui eu uso o pé de máquina. Costurei, agora eu vou revirar juntamente com o forro. Vou rebater essa costura e já venho prender desse forro aqui. Já corta essa rebarba. Fazer a mesma coisa com o outro lado. Posicionar o forro. Então já tem essa parte pronta, agora a gente vai para a parte do fundo. Que é essa daqui. Já posicionar aqui. Fazer uma costurinha na pontinha. Mesma coisa do outro lado.
agora a gente vai posicionar o forro. Então, para ele ficar embutido bonitinho, a gente vai frente com frente do forro. E aqui a gente já vai bater a costura normal. A gente vai bater a costura com o pé de máquina, né? 0,5. Para costurar o lado de cá, assim não ia ficar feio, né? Então a gente vai pelo outro lado. Dar umas dobrazinhas aqui para ficar melhor. Agora eu vou prender ele aqui. Assim. Joga o meio todo pro lado de cá, todo pra dentro. Eu girei. E aí ele ficou todo embutido. Agora a gente vai passar. Vai rebater as costuras daqui de dentro. Essa parte daqui, interna. E já rebate a costura e já vem prendendo o forro todo. A gente vai achar o meio, que a gente já vai colocar o viés aqui. A gente já vai agora prender esse viés, que eu prendo o viés antes. Aqui eu usei o viés de Bourguignon, mas você pode usar o viés que você quiser, inclusive do próprio forro. E eu fiz uma costurinha só na beiradinha desse viés. Agora a gente vai para o fundo e depois a gente volta para unir as partes. Agora vamos para a parte do fundo. Aqui eu já coloquei minha etiqueta, que é grande. Eu não quis colocar aqui na frente porque ela é muito grande, né? Ia ficar muita informação aqui na frente, então eu coloquei aqui atrás. Então vamos fazer esse fundo.
Pra isso, nesse fundo eu vou colocar um poço de telinha. Então vou começar lá costurando o forro, que eu corto, né, grosseiramente. Acho mais fácil pra prender assim do que se recortar exato. Vamos colocar uma telinha. Ela ficou com mais ou menos com 12, não, 13 de altura. Vamos prender ela aqui. Tá aqui o bolso, telinha. Agora a gente vai marcar o meio. Marcar em cima e embaixo. E agora vamos unir as partes de nossa bolsa. Agora vamos unir a parte de cima com a parte da frente da bolsa. Essa parte que tem o zíper no menor. Unir pique com pique. Vamos distribuir ao redor de toda a bolsa. E agora vamos passar uma costurinha aqui. Uma costurinha não, uma costura mesmo, né? Com um pé de máquina.
Vamos revirar para rebater esse viés. Prontinho de um lado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o lado de cá. Já fiz os piques, agora eu uni os piques, distribuir esses clipes. Vamos passar a costura. Agora vamos rebater o viés. E tá quase pronta a nossa bolsa. Vamos desvirar essa bonita. Pra ver como ficou.
e colocar as alças. E aí, gostaram? Beijinhos e até a próxima.